A família real raramente expõe seus problemas pessoais, mas recentemente, a princesa Anne fez uma revelação que deixou todos em choque. Que notícia devastadora ela acaba de revelar sobre o filho do príncipe William. Como esse anúncio trágico pode abalar a família e mudar tudo para o jovem príncipe. Continue conosco, enquanto descobrimos a história completa por trás da surpreendente revelação da princesa Anne e seus efeitos em toda a monarquia. Todos os olhares voltados para o príncipe. Para uma criança nascida em uma das famílias mais fotografadas do mundo, o príncipe Louis ficou conhecido por algo inesperado: sua ausência. Não sua ausência física, embora isso também tenha sido notado, mas sua quietude, seu distanciamento dos holofotes. E essa diferença alimentou meses, agora anos de especulação. O príncipe Louis, o filho mais novo do príncipe William e de Catherine, princesa de Gales, sempre foi descrito como espirituoso quando mais jovem. As primeiras aparições públicas o mostravam fazendo caretas nas varandas do palácio, reagindo abertamente ao barulho e às multidões e se comportando como uma típica criança pequena, cheia de energia. Mas com o passar do tempo, algo mudou. Enquanto o príncipe George se tornava um herdeiro em treinamento visivelmente sereno, e a princesa Charlotte se mostrava elegante e expressiva e cada vez mais confiante em público. Louis parecia se retrair, e quando aparecia, muitas vezes parecia sério, distante ou hiperfocado em um único objeto, em vez de interagir com a multidão. As redes sociais notaram, e a pergunta persistiu: por que a princesa Louise parece tão diferente? Oficialmente, não havia nada de incomum. O príncipe William e Catherine deixaram claro que desejam uma infância normal para os filhos. Eles restringiram o acesso da imprensa, reduziram a exposição e limitaram ativamente a frequência com que seus filhos são fotografados fora de compromissos oficiais. Mas mesmo dentro desses limites, as comparações são inevitáveis. O príncipe George participa de eventos públicos com frequência crescente, preparando-se para seu futuro papel. A princesa Charlotte é frequentemente fotografada sorrindo, acenando e interagindo com confiança com o público. Ela parece à vontade em meio a multidões, atenta ao protocolo e excepcionalmente madura para a sua idade. O príncipe Louis, por outro lado, está muitas vezes completamente ausente. Quando está presente, raramente ocupa o centro das atenções. Ele não acena tanto, não interage com as câmeras, não demonstra a postura ensaiada dos seus irmãos. Em vez disso, permanece próximo, quieto, às vezes rígido, às vezes distante. Para muitos pais que observam isso, não parece alarmante. Parece familiar. Parece uma criança que experimenta o mundo de forma diferente. Os padrões apontados incluem sensibilidade a ambientes barulhentos, preferência por ficar perto de figuras de confiança. Menor. Interação com multidões desconhecidas, gestos expressivos, limitados em aparições públicas, e uma tendência a se concentrar em si mesmo em vez de no exterior. Nenhum desses, isoladamente, é um indicador diagnóstico. Mas na era das redes sociais, os padrões não precisam ser clínicos para serem levados a sério, especialmente quando algo assim já aconteceu antes na família real. O que muitas pessoas esquecem, ou só agora estão descobrindo, é que o autismo não é algo inédito na família real britânica. Lady Louise Windsor, filha do príncipe Edward e de Sophie, duquesa de Edimburgo, tem o diagnóstico de autismo confirmado. Essa informação foi reconhecida publicamente e discutida com respeito por seus pais, em especial por Sophie, que já falou abertamente sobre neurodiversidade, intervenção precoce e a importância de compreender as necessidades únicas das crianças. Lady Louise cresceu praticamente fora dos holofotes. Seus pais optaram por protegê-la da exposição excessiva da mídia, permitindo que ela se desenvolvesse em seu próprio ritmo e de acordo com suas próprias condições. As aparições públicas eram limitadas. A privacidade era priorizada. Parece familiar. Observadores da realeza traçaram paralelos entre a criação de Lady Louise e a presença cada vez mais discreta do príncipe Louis. Não porque as situações sejam idênticas, mas porque a estratégia parece semelhante. Quando uma criança da realeza pode precisar de mais espaço, estrutura ou proteção, o palácio não anuncia isso. Em vez disso, ajusta o comportamento e o público é quem percebe as lacunas.
Talvez o elemento mais comovente em toda a especulação em torno do príncipe Louis não seja apenas o comportamento dele, mas o da princesa Charlotte. Inúmeras vezes, as câmeras flagraram Charlotte, se posicionando discretamente entre Louis e a multidão, guiando-o, corrigindo-o, gentilmente, observando-o atentamente. Em diversos momentos públicos, ela parece menos uma irmã e mais uma guardiã. Analistas da realeza notaram que Charlotte frequentemente segura a mão de Louis enquanto caminham em meio à multidão. Sinaliza para ele quando deve ficar parado, ou se mover, mantém-se atenta ao que acontece ao seu redor, e intervém quando ele parece sobrecarregado. Alguns descartam isso como uma coincidência. Outros veem como um instinto natural de irmã mais velha. Mas muitos pais, especialmente aqueles com filhos neurodivergentes, reconhecem essa dinâmica imediatamente. Parece ser um instinto protetor aprendido. As crianças geralmente não assumem esse papel a menos que percebam a necessidade, e Charlotte o faz consistentemente. Uma das razões pelas quais esses rumores persistem e repercutem é que o autismo não é mais visto como um tabu. É compreendido como um espectro, não como uma limitação. Aliás, alguns apoiadores argumentam que se o príncipe Louis fosse neurodivergente, isso estaria em consonância com a defesa pública do príncipe William e de Catherine pela conscientização sobre saúde mental, inclusão e bem-estar infantil. Eles têm falado repetidamente sobre desenvolvimento emocional, apoio na primeira infância e a importância de compreender as crianças como indivíduos e não como projeções de expectativas. Mas será que a natureza calma e cautelosa de Louis poderia indicar algo mais profundo? E como isso se compara às gerações passadas da realeza? Seria apenas a cérebro de mãe, ou algo mais, muito antes de o príncipe Louis se tornar a incógnita da família real. Houve um momento breve, quase esquecível na época, que seria revisitado mais tarde sob uma perspectiva bem diferente. Um comentário atribuído a Meghan Markle, uma reação de Catherine, princesa de Gales, e uma frase que soava inofensiva à primeira vista, mas que persistiu por muito mais tempo do que qualquer um esperava cérebro de mãe. Quando a história começou a circular, foi apresentada como uma gafe social. Meghan, recém-grávida e se adaptando à vida na realeza, teria brincado dizendo que Kate tinha cérebro de mãe, uma expressão coloquial usada para descrever lapsos de memória durante a gravidez ou o início da maternidade. Segundo relatos, o comentário não foi bem recebido. Kate teria ficado magoada. O momento foi convenientemente inserido na narrativa maior da tensão entre as duas mulheres e acabou sendo ofuscado por controvérsias muito mais estrondosas. Na época, ninguém deu importância além de um certo constrangimento. Mas a retrospectiva tem o poder de reabrir portas que nunca estiveram completamente fechadas. Porque anos depois, enquanto as especulações em torno do príncipe Louis crescem discretamente, aquele comentário começou a ter um significado diferente. E as pessoas começam a se perguntar se cérebro de grávida era realmente o que Meghan queria dizer, ou se era a expressão socialmente aceitável, mais próxima, que ela conseguiu encontrar em um momento em que não sabia bem como lidar com a situação. Desde que Catherine entrou para a vida da realeza, ela tem sido descrita repetidamente com as mesmas palavras: reservada, controlada emocionalmente, contida, extremamente estruturada. Ela é elogiada por sua compostura, sua consistência e sua capacidade de se apresentar impecavelmente em público sem falhas visíveis. Ela não é impulsiva. Ela não improvisa bem diante das câmeras. Sua força sempre foi a preparação, a repetição e a disciplina. Ela segue o protocolo meticulosamente. Ela adere às rotinas. Ela parece mais à vontade quando as expectativas são claras e as variáveis são limitadas. Nada disso é uma crítica. Na verdade, muitas pessoas que a observam agora reconhecem algo mais nessas características. Algo que até recentemente raramente era discutido em mulheres, porque o autismo, especialmente em mulheres, não se manifesta da maneira que as pessoas esperam. Por décadas, o autismo foi definido de forma restrita
através de uma perspectiva masculina, retraimento social, falta de empatia e dificuldades óbvias de comunicação. Mas a compreensão moderna mudou drasticamente. Agora sabemos que muitas mulheres no espectro autista são altamente funcionais, profundamente empáticas, socialmente capazes e extremamente habilidosas em disfarçar suas emoções. Então, será que Meghan viu algo diferente? Meghan Markle veio para a família real de um mundo muito diferente. Hollywood, mídia rápida, adaptação, improvisação, abertura emocional. Ela é expressiva reativa e se expressa com fluidez verbal. Ela percebe as situações rapidamente e responde instintivamente. Kate não. Se Meghan, recém-chegada ao palácio, encontrou uma Kate que parecia rígida, sobrecarregada ou com dificuldades de adaptação durante a gravidez, e o início da maternidade, ela pode ter buscado a explicação socialmente aceitável mais próxima. Cérebro de bebê é um eufemismo polido que suaviza a observação e faz as coisas parecerem temporárias. Mas, e se Meghan pressentisse algo mais profundo e ainda não tivesse as palavras ou a permissão para expressá-lo? Se Kate realmente apresentar essas características, seja por estar totalmente dentro do espectro autista ou simplesmente por apresentar traços semelhantes, a possibilidade de Louise herdar uma expressão mais visível delas é significativa. O autismo e outras características neurodivergentes relacionadas são frequentemente hereditárias, e não é incomum que essas características se manifestem de forma diferente ao longo das gerações. Um dos pais pode lidar com elas de forma sutil e eficaz, enquanto a criança pode expressá-las de maneira mais aberta ou intensa, especialmente em ambientes com muitos estímulos, como a vida pública. Isso poderia explicar por que Louis parece mais quieto, reservado e cuidadosamente observado em aparições públicas. O comportamento protetor constante de Charlotte em relação ao irmão mais novo também se encaixa em uma dinâmica familiar plausível. Os irmãos muitas vezes espelham as estratégias de adaptação da família, especialmente quando uma criança demonstra vulnerabilidade ou precisa de apoio emocional adicional. A atenção de Charlotte pode ser instintiva, aprendida, observando os pais ou uma combinação de ambos. Agora, se as palavras de Meghan revelaram traços familiares, como isso pode se conectar aos desafios ocultos que Kate enfrentou em relação à sua saúde, uma batalha secreta. Em meados de janeiro de Language Not Registered for Generation, o Palácio de Kensington divulgou uma declaração curta e cuidadosamente elaborada, que imediatamente levantou questionamentos. Catherine, princesa de Gales, foi submetida a uma cirurgia abdominal, programada na Clínica de Londres. O palácio enfatizou que o procedimento foi bem sucedido e que sua condição não era cancerígena. O comunicado também observou que Catherine permaneceria hospitalizada por até 2 semanas e não retornaria às suas funções públicas antes da Páscoa. Embora os detalhes tenham chamado a atenção, já que membros da realeza raramente anunciam prazos de recuperação, a menos que a situação seja grave. A garantia foi suficientemente tranquilizadora e amplamente aceita. Mas com a chegada de fevereiro, algo começou a parecer estranho. Catherine não só não aparecia em público, como também não divulgava nenhuma fotografia sua, nem mesmo para mostrar que sua saúde estava melhorando. Havia um silêncio visual total e incomum. E não demorou muito para que rumores começassem a circular online. Alguns acreditavam que ela havia desenvolvido complicações após a cirurgia, enquanto outros pensavam que não tinha nada a ver com sua saúde, e sim com sua vida conjugal. Acreditavam que todo o anúncio tinha sido uma manobra para impedir que o público investigasse a princesa que estava tendo problemas com o príncipe William. Esses teóricos não poderiam estar mais enganados. Em Language Not Registered for Generation, de março, de Language Not Registered for Generation, Catherine quebrou o silêncio. Em uma mensagem de vídeo gravada, ela revelou que havia sido diagnosticada com câncer após a cirurgia e que estava fazendo quimioterapia preventiva. Ela descreveu o diagnóstico como um grande choque e falou abertamente sobre a dificuldade de lidar com a notícia, enquanto ainda se recuperava fisicamente da cirurgia. Descobriu-se que o palácio não havia dito nada, porque Catarina havia pedido que não o fizessem. Ela queria tempo para explicar a situação em particular aos filhos antes de fazer qualquer declaração pública. Mesmo quando finalmente tornou o assunto público, Kate foi cuidadosa com as palavras. A quimioterapia preventiva sugeriu a detecção precoce,
mas também confirmou que o câncer era grave o suficiente para exigir um tratamento agressivo. Catarina não revelou o tipo de câncer, o estágio ou o prognóstico. O palácio deixou claro que esses detalhes permaneceriam privados e o que se seguiu foi um longo período de tratamento. Do final de março até o verão de Language Not Registered for Generation, Catherine permaneceu praticamente fora da vista do público. Durante esse período, a falta de informações tornou-se notícia por si só, mas a realidade da quimioterapia raramente se encaixa em cronogramas precisos. Os efeitos colaterais são variáveis. Os níveis de energia sobem e descem de forma imprevisível. A recuperação da cirurgia abdominal, combinada com o tratamento do câncer, agrava o desgaste físico. Quando finalmente reapareceu em algumas aparições públicas no final de Language Not Registered for Generation, Kate estava visivelmente diferente. Ela havia perdido muito peso e, embora ainda parecesse calma, algo havia mudado. Logo depois, foi confirmado que Catherine havia concluído seu tratamento de quimioterapia. Mas foi no início de Language Not Registered for Generation que o público finalmente respirou aliviado. Catherine anunciou que estava em remissão, embora remissão não signifique cura, mas sim que o câncer não é mais detectável. Naquele momento, já era um sinal de uma diferença significativa. Mais uma vez, a escolha das palavras foi deliberada. Remissão não significa cura. Significa que o câncer não é mais detectável no momento. Marca o fim do tratamento ativo, não o fim do monitoramento ou do medo. A própria Catherine reconheceu essa realidade, afirmando que a fase pós-tratamento trouxe seus próprios desafios e que a recuperação não foi linear. Mesmo após entrar em remissão, Catherine não retomou imediatamente sua agenda pública completa. Em vez disso, continuou descansando e lidando com os desafios da fase pós-câncer, onde cada dor gerava preocupação e mudanças no estilo de vida precisavam ser feitas. Enquanto Catarina travava sua batalha particular, o que significava quando o próprio rei, em silêncio, enfrentava um diagnóstico que mudaria sua vida. A batalha duradoura do rei. Justamente quando o público tentava entender os problemas de saúde de Catarina, o Palácio de Buckingham fez um anúncio que deixou todos se perguntando o que poderia estar acontecendo nas águas reais. Primeiro foi dito que o rei Carlos III teria que se submeter a um procedimento corretivo para um aumento da próstata, uma condição bastante comum entre homens de sua idade. O comunicado oficial descreveu a situação como benigna, e o rei teria adiado temporariamente seus compromissos públicos para se recuperar completamente. No entanto, apenas um mês depois, outro comunicado foi divulgado, que abalou os membros da realeza. Aparentemente, durante o tratamento para o problema na próstata, os médicos identificaram um tipo diferente de câncer. O palácio fez questão de esclarecer que não se tratava de câncer de próstata, mas além disso, não foram fornecidos detalhes sobre o tipo estágio ou prognóstico. O rei já havia iniciado o tratamento. Ele permanecia totalmente otimista, segundo o comunicado, e pretendia continuar com os compromissos oficiais sempre que possível, mas a realidade era inevitável. O monarca reinante da Grã-Bretanha tinha câncer. Ao contrário do anúncio anterior, este teve um impacto profundo. A transição de um procedimento de rotina para o diagnóstico de câncer foi abrupta, e o palácio não ofereceu um cronograma, explicando quando o câncer foi descoberto ou em que estágio se encontrava. O que ficou claro foi que o diagnóstico surgiu durante uma intervenção médica para outra condição, um reflexo de como o câncer costuma ser inesperado mesmo sob cuidadosa supervisão médica. Com o passar das semanas, as atualizações foram mínimas. O Palácio de Buckingham não forneceu comunicados médicos regulares. Em vez disso, as informações surgiram indiretamente por meio de mudanças na agenda, cancelamento de compromissos e breves confirmações de que o tratamento estava em andamento. Essa falta de detalhes alimentou especulações, mas também estava de acordo com a forma como a família real historicamente lidou com notícias sobre câncer. Com privacidade e divulgação limitada, o diagnóstico do rei reabriu discretamente uma antiga discussão que acompanha a família real há décadas. Ao longo dos últimos anos da Rainha Elizabeth,
segunda persistiram rumores de que ela lutava contra um câncer. Essas alegações nunca foram oficialmente confirmadas durante sua vida, e as declarações do palácio sempre atribuíram sua saúde, debilitada, a problemas de mobilidade e preocupações relacionadas à idade. No entanto, após sua morte, em setembro de Language Not Registered for Generation, comentários de biógrafos e comentaristas reacenderam a especulação de que o câncer poderia ter estado envolvido, possivelmente não diagnosticado publicamente, ou tratado em privado. Em meados de Language Not Registered for Generation, relatos confirmaram que o rei estava respondendo bem ao tratamento e podia retomar algumas atividades públicas. Observadores notaram mudanças físicas como perda de peso e fadiga visível, mas o palácio manteve sua posição. O tratamento estava em andamento. Havia progresso e o otimismo permanecia. No entanto, o que chamou a atenção foi a ausência de um desfecho claro. Ao contrário de algumas divulgações públicas de câncer que terminam com anúncios de remissão ou conclusão do tratamento, a situação do rei permaneceu indefinida. As declarações se referiam à continuidade do tratamento e não à recuperação. Essa ambiguidade sugeria uma abordagem de gestão a longo prazo em vez de um curso final definido. Conforme Language Not Registered for Generation dava lugar a Language Not Registered for Generation, o rei continuou a conciliar o tratamento com seus deveres. Ele retornou seletivamente à vida pública mantendo a privacidade médica. Se o câncer irá regredir completamente, permanecer sob controle, ou definir os últimos anos do reinado, permanece uma incógnita. O que está claro é que o diagnóstico seguiu um padrão real familiar, descoberto incidentalmente, divulgado com parcimônia e mantido em privado. Com o câncer afetando ambos os lados da família, será que a próxima geração estará em risco? E o quanto a princesa Anne está preocupada com o futuro da aviação, um futuro assustador. Nos círculos da realeza, a doença nunca é vista isoladamente. Ela é avaliada não apenas pelo seu custo humano, mas também pelas suas implicações para o dever à sucessão e à estabilidade institucional. É por isso que a crescente discussão sobre a possibilidade dos filhos do príncipe William enfrentarem doenças graves mais tarde na vida tem incomodado membros importantes da família, particularmente a princesa Anne, cuja reputação de realismo e pensamento a longo prazo é bem estabelecida. De um lado está o rei. O diagnóstico de câncer do rei Carlos III introduziu uma inegável questão hereditária no sangue da família real. Embora o palácio tenha enfatizado que seu câncer não estava relacionado à próstata e tenha fornecido poucos detalhes, sua mera existência alterou os cálculos internos da família. O câncer nem sempre é hereditário de forma simples ou previsível, mas sua recorrência em uma linhagem familiar, inevitavelmente, gera preocupação, especialmente quando associada à crescente transparência médica. Por outro lado, temos Catherine, princesa de Gales. O diagnóstico de câncer de Kate complicou ainda mais o cenário. Embora ela tenha retornado gradualmente à vida na realeza, a realidade é que ambas as famílias da futura monarca já enfrentaram o diagnóstico de câncer antes da velhice. Para a princesa Anne, isso não é uma questão de especulação ou sentimentalismo. É uma questão de resistência institucional. Anne é conhecida há muito tempo como a integrante da família real mais preocupada com a continuidade, o planejamento e os mecanismos que mantêm a monarquia funcionando independentemente das circunstâncias pessoais. Ela vivenciou abdicações, escândalos de divórcio, mortes súbitas e o colapso da confiança pública. Ela entende a rapidez com que um sistema estável pode ser abalado. De sua perspectiva, a questão não é se o câncer afetará os filhos de William, mas o que acontecerá se isso acontecer, e como isso se propagaria pela linha de sucessão. O príncipe William ocupa uma posição singularmente complexa. Ele não é apenas o próximo rei. Ele é a única ponte estabilizadora entre um monarca idoso e uma futura geração ainda na infância. Se sua esposa
enfrentasse uma doença prolongada e se um ou mais de seus filhos viessem a enfrentar sérios problemas de saúde, a pressão cumulativa poderia comprometer fundamentalmente sua capacidade de governar com eficácia. Este é o cenário que, segundo relatos, preocupa Anne não por ser provável, mas por ser concebível. A história da realeza oferece inúmeros exemplos que servem de alerta. Monarcas cujas vidas pessoais foram afetadas por doenças, sejam suas ou de seus familiares, muitas vezes governaram de forma distraída, limitada ou dependente de regentes e conselheiros. Se William fosse forçado a dividir sua atenção entre a coroa, uma esposa gravemente doente e filhos enfrentando problemas de saúde, a pressão seria sem precedentes na monarquia moderna. A princesa Anne, em particular, entende que a monarquia tem pouca tolerância à vulnerabilidade prolongada no topo da hierarquia. A compaixão pública tem limites. Ela pode rapidamente se transformar em escrutínio, e o escrutínio em desestabilização. Um monarca percebido como distraído ou sobrecarregado, por mais injustamente que seja, torna-se um foco de dúvidas. A preocupação vai além do próprio câncer. Doenças graves na infância, de qualquer tipo, exigem tempo, recursos emocionais e privacidade. Elas redefinem prioridades. Forçam decisões difíceis sobre exposição e dever. Mesmo a possibilidade de um futuro assim requer planejamento, contingência e discrição. O que torna a situação ainda mais delicada é a idade dos filhos de William. George, Charlotte e Louis ainda estão formando suas identidades sob intensa observação pública. Qualquer sugestão de vulnerabilidade hereditária corre o risco de sujeitá-los a especulações invasivas muito antes de estarem preparados para lidar com isso. O palácio está bem ciente disso, e é por isso que tal discussão jamais é reconhecida publicamente. Mas, internamente, segundo observadores da realeza, a conversa existe especialmente em relação a uma questão inevitável. Quanta pressão um indivíduo consegue suportar antes que a própria instituição comece a ceder uma coroa pesada? Para o príncipe William, os últimos 2 anos foram um período sem precedentes em sua vida. O público vê uma postura serena e elegante, capaz de equilibrar as aparências, o trabalho de caridade e as responsabilidades de Estado. Mas, por trás dos ternos impecáveis e dos sorrisos educados, esconde-se uma realidade mais complexa e íntima, a pressão implacável de ter que se manter inabalável, enquanto tudo o que lhe é mais próximo se mostra frágil. Quando Catherine, princesa de Gales, foi diagnosticada com câncer após uma cirurgia abdominal programada, a notícia foi mais do que alarmante para William. Foi desestabilizadora. Como pai de 3 filhos pequenos e herdeiro do trono, ele se viu repentinamente dividido entre 2 imperativos conflitantes: seu dever para com a monarquia e sua responsabilidade para com a família. Quase imediatamente, William começou a se afastar de alguns compromissos públicos, optando por momentos privados com a esposa e os filhos, em vez de aparições cerimoniais. Cada cancelamento, cada evento público perdido, não era uma fuga do dever, mas uma tentativa deliberada de proteger a família, que ele sabia que precisaria dele mais do que o mundo jamais poderia compreender. Esse sacrifício pessoal o fez lembrar da morte traumática de sua mãe, a princesa Diana. William carrega a memória de perdê-la em uma tragédia pública repentina há décadas, o que moldou a maneira como ele lida com crises. Ele conhece muito bem os perigos da exposição pública em momentos de vulnerabilidade pessoal. A morte de Diana deixou-lhe uma profunda compreensão de que o luto pode ser amplificado quando o mundo observa, examina e interpreta mal cada gesto. Essa experiência influenciou a forma como lidou com a doença de Catherine, guiando-o para um espaço de gestão privada, proteção cuidadosa e divulgação cautelosa. Contudo, proteger e gerir a situação tem um preço. William enfrenta esse fardo praticamente sozinho. O seu papel como herdeiro exige que mantenha a estabilidade da monarquia do público e da própria instituição. Mas essa estabilidade
é muitas vezes alcançada através do isolamento pessoal. Ele não consegue compartilhar seus medos mais profundos, não completamente, nem mesmo com aqueles mais próximos a ele. Ele tem um irmão, o príncipe Harry, que outrora poderia ter sido seu confidente e companheiro na infância e adolescência. Mas a distância, os atritos históricos e o escrutínio público tornaram essa válvula de escape praticamente inacessível. O laço fraternal, que poderia ter lhe proporcionado consolo, agora existe apenas em vislumbres fragmentados. Para alguém que carrega a responsabilidade pela continuidade de toda uma nação, a solidão de fardos incomparáveis é profunda. Ao contrário de um cidadão comum, ele não pode delegar essas preocupações, nem mesmo compartilhá-las abertamente com assessores que lidam com deveres públicos e não com questões emocionais íntimas. Mesmo entre funcionários de confiança da casa e membros da realeza, discussões sobre medo ou vulnerabilidade são atenuadas por protocolos, tradições e regras tácitas de discrição. E agora, a especulação sobre a saúde de seus próprios filhos acrescenta uma nova camada de ansiedade. O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis ainda são jovens, ainda estão se desenvolvendo. E mesmo assim, William não consegue se livrar da possibilidade de que um ou mais deles possam enfrentar uma doença grave no futuro. Esse conhecimento intensifica a pressão que ele já sente como herdeiro, não apenas para cumprir os deveres da coroa, mas também para se manter emocionalmente disponível e fisicamente presente para aqueles que mais precisam dele em casa. Contudo, há momentos, por mais fugazes que sejam, em que o peso humano se manifesta. Observadores notam mudanças sutis na postura, o cansaço que não pode ser disfarçado em breves aparições públicas, e a intensidade em suas interações com os filhos. Em conversas privadas, aqueles mais próximos a ele dizem que a resiliência de William não se baseia na ausência de medo, mas na gestão cuidadosa dele. Nesses momentos, William enfrenta as mesmas verdades humanas que qualquer pessoa em sua posição: medo, tristeza, isolamento e o profundo anseio por conexão. Mas, diferentemente da maioria, suas escolhas acarretam consequências que vão além do âmbito pessoal. Cada decisão de priorizar um papel em detrimento de outro reverbera por toda a família, linhagem e instituição construídas ao longo de séculos. Nesses espaços privados de reflexão, ele permanece sozinho, carregando as lembranças da perda, o peso da doença persistente e a responsabilidade por um futuro que aconteça. O que acontecer recairá em grande parte sobre seus ombros. Você acha que a natureza reservada do príncipe Louis é hereditária ou apenas parte de sua personalidade? E com Catherine e o rei Charles enfrentando sérios problemas de saúde, será que William conseguirá realmente conciliar o dever e a família? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.